Alegria de quem entrou pra faculdade. Ah, meu Deus. Fala, motociclista, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Máquina Estrada. Valente aqui quem vos fala. Mais um dia voltando pra casa. Hoje vocês não estão vendo aquele trânsito infernal aqui porque eu estou voltando cedo, continuar trabalhando de casa. Fiz uma reuniãozinha. Tá gravando? Tá gravando, esqueci de olhar. Fiz uma reuniãozinha agora pela manhã e o resto vou fazer remoto. Então vamos seguir para casa em mais um dia. Tava vendo o pessoal ali todo pintado. Nem sei se chegou a pegar na câmera ali, a galera toda feliz porque entrou pra faculdade. E eu já tenho um tempo que eu me formei, né? Que eu já não sou mais nenhum garotão, também não tô tão velho, mas tô aí, já me formei. Outro dia, na verdade, parei pra pensar quanto tempo eu já tinha me formado, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou designer gráfico de formação. E acabou que eu comecei por causa disso, atuar com front, enfim, já contei uma história aí, se eu lembrar na hora que eu estiver editando, eu vou colocar aí embaixo, contando a história do que eu faço da vida. E aí, pô, fui parar pra pensar outro dia, porque tava rolando uma história que precisava de um designer num projeto, e eu acabei atuando, né, botando a mão ali, dando uns pitacos, mas tem muitos anos que eu me formei. Aí que eu foi cair a ficha de quanto tempo eu tô formado. Eu me formei em 2017 e no momento que eu gravo esse vídeo, estamos em 2019. Então, de formado eu já tenho 12 anos aí. E tem muito tempo, mas eu nunca atuei. Dá pra passar? Será que o pai passa? Mas eu nunca atuei como designer gráfico, apesar de eu gostar bastante. Tanto que na época eu comecei com a parte gráfica, né? Na faculdade comecei a estudar a parte gráfica e aí me interessei muito por editoração eletrônica. Mas é um mercado muito difícil. E o pior é que quando foi chegando pra perto de eu me formar, na verdade, acho que faltavam 2 períodos para me formar. Eu percebi que eu gostava de design como um hobby, mas não para trabalhar com aquilo, né? Pra vocês terem noção, cara, assim, 2017 tô falando isso, né? Na época eu cheguei a trabalhar. Nessa época eu não tava trabalhando ainda com um programador em tempo. 2017 que eu falei? Não, 2007. Nessa época eu não tava trabalhando como um programador, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu precisei arrumar um emprego qualquer para me ajudar ali a pagar a faculdade, que não era faculdade pública. E aí eu fui trabalhar em várias coisas diferentes. Uma delas eu fui trabalhar com telemarketing. E eu lembro que eu estava no meu segundo período e eu tinha que estagiar, né? E, cara, foi muito difícil porque o salário de estágio que estava aparecendo era inferior ao salário que eu ganhava de telemarketing. E vocês sabem que operador de telemarketing não ganha muito dinheiro, né? Então era muito difícil, eu tinha que decidir em ganhar menos. E, pô, na época tava passando por situação financeira meio complicada. Obrigado, irmão. E na época eu tava passando uma situação financeira meio complicada em casa e tal, não sei o que. Minha mãe me ajudava com uma parte da grana e eu ia trabalhar com telemarketing com o resto, né? E meu dinheiro era contadinho, cara. E se eu saísse do telemarketing pra estagiar, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Aí eu fiquei num ciclo aí bizarro, que era, pô, e aí, eu vou estagiar e largo a faculdade. Eu continuo trabalhando com telemarketing, lá na frente eu vejo para computar as horas de estágio o que eu faço. Mas lembrei disso agora porque eu vi o pessoal ali pintado, né? Os calouros pintados pedindo dinheiro. E aí, cara, é muito bom quando a gente pode só estudar, né? E não precisa trabalhar para pagar a faculdade. Porque
Se bem que tem uma coisa também, tá? Eu, quando era mais novo, na época de colégio, eu era meio vagabundo. Meu pai e minha mãe que assistem o canal vão falar meio. Eu era vagabundo por completo. E eu só fui começar a dar valor aos estudos, né, quando começou a sair do meu bolso, cara, que foi quando eu comecei a ter que, pô, trabalhar pra caramba pra ganhar um dinheiro pra pagar ali a faculdade. Foi a hora que eu comecei a dar valor, né, porque eu trabalhava, minha faculdade era à noite, eu trabalhava durante o dia. Isso eu trabalhando com telemarketing, muitas vezes eu fazia freelancer, né? Que eu já mexia com site na época, né? Era o famoso sobrinho, já fazia uns sites ali, ainda fazia uns freelancers. E aí no meio do caminho eu saí do telemarketing, fui trabalhar num outro lugar que, enfim, trabalhava em tempo integral, né? Que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Cheguei a ser arquivista da Petrobras. E aí, pô, trabalhava o dia inteiro, né? Saía do trabalho, tinha que ir pra faculdade. E a minha aula era de noite, cara. Tinha dias que eu tinha aula até 11 horas da noite. E aí eu saía da faculdade, estudava aqui no centro da cidade, trabalhava no centro, estudava no centro. Saía da faculdade, aí eu ia pra casa, até chegar em casa, tomar banho, jantar e tudo mais, já era tipo meia-noite. Meia-noite e meia, e muitas vezes eu tinha que estudar e fazer trabalho, né? Porque a faculdade de design gráfico tem muito assim, a gente faz muito trabalho, né? Trabalho gráfico. Mas assim, os primeiros períodos é que eram mais tensos, porque tinha história da arte, história do design, história de uma série, história da arte 1, 2, 3, história da arte no Brasil, era um negócio. Não, era história da arte 1 e 2, com história da arte no Brasil, e ainda tinha a parte de... nossa, não lembro, uma outra que era muita teoria também, então, cara, tinha que estudar, porque tinha prova. E aí, era isso, né? Tinha vezes que eu chegava em casa, tomava banho, jantava, ainda ia estudar pra ir dormir 2, 3 horas da manhã, acordar às 5h30, 6 horas pra ir trabalhar. E então, assim, eu só fui começar a dar valor realmente nesse momento, né? Que eu via que, cara, eu tinha que fazer um esforço pra conseguir pagar minha faculdade. E foi aí que eu comecei a me irritar em tirar nota baixa. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa puto da vida, porque eu tinha tirado 6 numa prova. E eu cheguei em casa revoltado, cuspindo marimbondo, falando pra caramba. E meu pai olhou pra mim e começou a rir. E aí eu, pô, por que você tá rindo? Ele, não, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver essa cena de você tirar uma nota acima da média e tá puto. E não se dá satisfeito por pelo menos ter ficado em cima da média. Mas também tem outros fatores aí também. Eu acho que eu tava fazendo lá, apesar de eu depois perceber que não era isso que eu queria pra minha vida, né? Não era isso que eu queria passar o resto da minha vida fazendo. Eu gostava do que eu tava fazendo ali na faculdade. Mas pro final, que aí todo mundo já tá de saco cheio, né? Mas no final da faculdade eu já tava de saco cheio, não via a hora de acabar. Aí depois bate uma saudadezinha. E aí, uma outra dica que eu dou também, se você quer fazer pós-graduação e tu sei que, mestrado, já emenda, porque depois você perde o pique. Eu tentei fazer uma pós e perdi o pique. Tentei fazer uma pós tipo 5, 6 anos depois de eu ter me formado, e aí já não tinha mais paciência. Mas aí foi isso, foi quando eu comecei, enfim, o resumo dessa história, foi quando eu comecei a dar valor, né? As notas, ao estudo, a importância, porque saía do meu bolso, né? Então começou a doer. Eu sei que tem muita gente que é assim, e me arrependo tanto de não ter levado mais a sério quando era mais novo, e ter tomado vergonha na cara e ter percebido o valor dos estudos mais cedo. Então é isso, meus amigos. Eu ia lançar um papo de corredor totalmente aleatório, vi a galera lá e resolvi falar sobre isso. E você diz aí, você já é formado? Formado em quê? Como é que foi? Trabalha na área? Como é que foi o período de faculdade? Eu não tive trote assim, porque como era de noite, né?
E a galera era mais velha também que fazia faculdade comigo, então eu não tive trote assim de sair pintado e tudo mais, ainda mais à noite, ficava mais deserto o centro. E você teve trote? Como é que foi? Foi maneiro? Você ainda tem amizade da época de faculdade? Cara, eu tenho 2 pessoas ainda que eu falo da época de faculdade. E uma delas até eu não sei se é inscrito no canal. E Bruno Heller, um grande abraço pra você, meu amigo. A gente se encontrou depois de 9 anos que ele foi morar fora, foi para os Estados Unidos. Eu tive lá meio que a trabalho, estudo no ano passado e porra, encontrei Bruno, um grande abraço, um prazer enorme te rever. E foi muito maneiro, muito maneiro. Então é isso, galera. Eu vou terminando por aqui. Se você gostou, já sabe, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações quando entrar vídeo novo, beleza? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, falou!